Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e estamos aqui então numa videoaula em que a gente vai estudar então a prova de equivalências, né? Bem, primeiro, o que é uma equivalência, né? Então, um bicondicional que é um teorema, então é chamado de equivalência, ou seja, é isso aqui, né? Aqui nós temos um teorema P bicondicional Q. A prova disso é a prova, então, de uma equivalência. Como é que se prova, então, essa equivalência P bicondicional Q? Bom, basta provar os dois condicionais necessários, né? Provar que é teorema que P implica Q e provar que é teorema que Q implica P, e aí aplicar, então, a regra da introdução do bicondicional. A gente vai tentar mostrar isso através de exemplos, mas lembrando, então, que a gente já mostrou no exemplo anterior, o último exemplo da videoaula anterior, a gente já mostrou a aplicação dessa ideia. Na verdade, essa ideia não é nova, ela já está nesse exemplo anterior, que foi o último da videoaula anterior, tá? Em que a gente provou essa equivalência aqui, ó, P bicondicional não P. Então, observe, aqui nesse PC, nessa regra PC aqui, que vai de 1 até 4, provamos o primeiro condicional, né? P implica não P. E aqui, nessa regra PC, que vai da linha 6 à linha 7, provamos o segundo condicional necessário, que é a volta, né? Provamos P implica não P, agora provamos não P implica P, e aí na linha 9 usamos então, as linhas 5 e 8, né, para fazer então a introdução do bicondicional e obter então a equivalência que a gente queria provar. Essa ideia, então, duas regras PC para obter os dois condicionais e depois, no final, uma introdução do bicondicional. Vamos ver aqui um exemplo mais, vamos dizer assim, sofisticado, né? Então, que é provar isso aqui, né? É provar essa equivalência aqui, né? P implica Q bicondicional não P e não Q. Então, lembrando, nós temos que provar primeiro a equivalência P implica Q implica não P e não Q, e depois o segundo condicional, que é não P e não Q, implica P implica Q. Então, tendo provado então esses dois condicionais, podemos fazer então a introdução do bicondicional e provar então essa equivalência. Então, vamos começar. Então, óbvio que o primeiro objetivo então é provar primeiro condicional. O primeiro condicional é P implica Q, implica não P e não Q. Óbvio que é uma regra PC e eu lanço o antecedente do condicional que eu quero, então, aqui como hipótese para PC. E aqui, qual é a estratégia? Bom, nós temos que obter não P e não Q. Não P e não Q, quer dizer, aqui dentro, né, aqui dentro, da linha 1 até a linha 7, temos que provar, então, não P e não Q, que é o consequente para poder tirar por PC o condicional necessário. Para provar, então, aqui não P e não Q, a gente sabe que isso é fórmula negada, lançamos para redução absurdo, né? Aqui, ó, redução absurdo, lançamos a fórmula, retirando a negação da frente. Então, lançamos como hipótese para redução absurdo P e não Q. É fácil ver aqui que eu posso fazer a contradição com o Q e o não Q, o Q aqui dessa implicação da linha 1 e o não Q da linha 2. Esse não Q é fácil, podemos obter ele fácil por eliminação do condicional. E o Q a gente pode obter por um modus ponens se a gente tem P, e a gente tem P aqui por eliminação do condicional. Então, na linha 3 eliminamos o condicional da linha 2 e obtemos P. Fazemos então o modus ponens que eu falei entre a linha 3 e a linha 1, obtemos Q na linha 4. Fazemos a segunda eliminação aqui na linha 2 e obtemos não Q. E agora, então, fazemos com as linhas 4 e 5 a introdução da conjunção. E temos aqui, então, a contradição necessária para finalizar essa regra RA aqui que iniciou na linha 2. Né? Deduzimos, então, não P e não Q. E aí podemos agora, finalmente, descartar a hipótese para PC da linha 1, né? Obtendo, então, o primeiro condicional, P implica Q, implica não P e não Q. Agora, o segundo condicional é isto implica nisto. Lançamos como hipótese para PC, então, não P e não Q, o antecedente do condicional. Agora, nós temos que provar P implica Q. Aqui dentro, para poder tirar o condicional não P e não Q implica P e não Q,
temos que aqui dentro provar P implica Q. P implica Q de novo, é um condicional, lançamos então P, o antecedente do condicional que a gente quer provar como hipótese para PC, e agora aqui dentro, depois que a gente lançou aqui na linha 10, P como hipótese para PC, temos que provar o Q, para tirar o primeiro condicional. E a gente sabe que isso aqui é fórmula atômica, a gente lança a negação do Q como hipótese para redução absurdo, não Q. Né? É fácil ver que a única possibilidade de se fazer uma contradição aqui é com a linha 9. Se eu conseguir P e não Q, e eu tenho P e não Q, por introdução do condicional aqui nas linhas 10 e 11, então é isso que eu faço na linha 12, P e não Q, e agora então eu construo a minha contradição na linha 13, né? Fazendo então introdução do condicional nas linhas 9 e 12, né? Aqui nós temos o condicional, contradição, necessária. Podemos então deduzir não Q, a contradição, que é a negação da hipótese para a redução absurda aqui na linha 11, não Q, não é Q. Tem um passo adicional na linha 15 de eliminação aqui da negação, obtemos o Q. Agora podemos finalizar o PC, a regra PC da linha 10, descartando essa hipótese P e obtendo P implica Q, aqui na linha 16, correto? E agora podemos descartar a hipótese para PC da linha 9, né? Obtendo não P e não Q implica P implica Q, é isso que nós obtemos aqui, né? Não P e não Q implica P e não Q. E agora podemos usar então a introdução do bicondicional nas linhas 8, né? Que é o primeiro condicional, e 17, que foi o condicional que eu acabei de obter, para obter então a equivalência que a gente queria provar, e está finalizada então a prova, ok? Muito bem. Um segundo exemplo, né? Provar então essa equivalência P ou Q, bicondicional não P e não Q. Bom, estratégia aqui, né? Temos que provar os dois condicionais. P ou Q implica não P e não Q, e não P e não Q implica P ou Q. Então são dois PCs. Iniciamos então lançando P ou Q para provar o primeiro condicional, a primeira implicação, né, usando a regra PC, né? Agora nós temos que provar o quê? Temos que provar não P e não Q. A estratégia aqui, né? O que a gente precisa? A gente precisa provar alguma coisa em que a gente tem uma premissa disjuntiva. Observem, a linha 1 é uma premissa disjuntiva. E nós temos que provar isso para poder tirar a primeira implicação, o primeiro condicional. Isso é uma coisa que está lá na estratégia, pessoal. Olha, premissa disjuntiva. Está aqui na linha 1. Então, qual é a estratégia? A estratégia é provar os dois condicionais. Então, aqui dentro da prova desse primeiro condicional, para se provar a equivalência, a minha estratégia é provar dois condicionais. São os dois condicionais para eu poder depois fazer a eliminação da disjunção e obter isto aqui para finalmente provar o primeiro condicional. Os dois condicionais que eu tenho que provar aqui dentro são P implica não P e não Q, e Q implica não P e não Q, e aí eu posso usar a eliminação da disjunção. Eu fiz isso na linha 14 para provar isto aqui e depois tirar a primeira implicação aqui na linha 15 por PC, tá? Descartando a hipótese, então, da linha 1 aqui na linha 15. Tá? Então, para obter isso aqui, eu obtenho isso por eliminação da disjunção na linha 1, que é a disjunção. Veja, eu tinha a premissa disjuntiva. Na linha 7, que é a primeira implicação, né? Isto aqui implica nisto. E na linha 13, que é a segunda implicação, né? O segundo disjunto implica naquilo que eu quero, que é isto aqui, ok? Muito bem. Então, a primeira implicação que eu quero provar é P implica não P e não Q. Lanço P como hipótese para PC e lanço aquilo que eu quero provar aqui dentro para redução absurda, tirando a negação da frente. Então, lanço o parênteses, não P e não Q. Aqui eu posso obter facilmente a contradição para finalizar essa RAA, né, essa redução absurda, né,
construindo a contradição com a linha 2, sabendo que aqui eu posso obter não P por eliminação da conjunção na linha 3. Aqui eu faço a introdução da conjunção para obter P e não P, que é uma contradição, e finalmente então deduzo o que eu queria, que é a negação da minha hipótese para a redução absurdo, não P e não Q, e agora eu posso descartar a hipótese para PC da linha 2 e obter P implica não P e não Q. Primeiro condicional para depois fazer a eliminação da disjunção está feito. Segundo condicional agora é Q implica não P e não Q. Lançamos Q como hipótese para PC. De novo, lançamos o que a gente quer provar para a redução absurda, tirando a negação da frente. Aqui podemos construir facilmente a contradição para finalizar essa redução absurda com a linha 8 e esse não Q aqui, que eu obtenho por eliminação da conjunção. Na linha 11, eu faço a introdução da conjunção das linhas 8 e 10, obtenho a contradição que eu quero, Q e não Q. Posso descartar, então, a hipótese para a redução absurda da linha 9, obtendo a negação da hipótese, não P e não Q. E agora, na linha 13, posso descartar a hipótese para PC da linha 8 e obter a implicação, então, Q implica não P e não Q. Agora, como eu falei, né, seguindo a sequência, o raciocínio, obtive as duas implicações para fazer, então, a eliminação da disjunção com a linha 1, a linha 7 e a linha 13. Né? Obtenho, então, não P e não Q. E aqui está, então, a primeira implicação. Posso descartar, finalmente, a hipótese da linha 1, hipótese para PC, e obter a primeira implicação, né, para provar a minha equivalência, o meu bicondicional, que é P ou Q, implica não P e não Q. Muito bem. Prova, então, agora da segunda implicação, né? A segunda implicação agora é o contrário. Agora tem que provar, provei isto implica nisto, tem que provar isto implica nisto. Então, trata-se agora de lançar para PC isto aqui como hipótese, que é o antecedente da implicação que eu quero provar. E agora eu tenho que provar P ou Q. Eu tenho que provar uma disjunção, tá? Mas eu não tenho como provar os disjuntos. Não há como provar P ou Q independente e depois fazer uma introdução da disjunção, que é aquela estratégia trivial lá da tabela. Também não tenho como usar premissa disjuntiva, porque a premissa disjuntiva que eu usei antes, esta aqui, não posso mais usar, porque a linha 1 foi descartada aqui quando eu finalizei a regra PC na linha 15. Então, não tem hipótese disjuntiva. Então, resta, então, a última possibilidade, que é lançar o que eu quero provar negado para redução absurdo. Então, se eu quero provar P ou Q, lanço não P ou Q. Tá? E aqui, então, o que eu preciso? Eu preciso obter a negação disso, né? Eu preciso obter uma contradição. Né? Eu preciso ter uma contradição para depois tirar a negação disso por redução absurda. Para obter a contradição nessa redução absurda, que vai da linha 17 até a linha 27, bom, se eu tentar construir a contradição com a linha 17, eu vou ter que provar P ou Q. E para isso eu vou lançar como hipótese não P ou Q, tenho que provar P ou Q. Lanço como hipótese não P ou Q. Observem que é uma coisa circular, eu nunca saio daí. Então, a única linha que eu tenho, que eu posso construir uma contradição, é a linha 16, que foi a hipótese que eu lancei aqui para PC na linha 16. Então, eu tenho que obter o quê? Para fazer uma contradição com não P e não Q, eu tenho que obter P e não Q. Ora, P e não Q. Estratégia para obter uma conjunção é provar os dois disjuntos separadamente. Provar não P e depois provar não Q. Começamos com não P. Não P é fórmula negada. Lançamos a fórmula P para redução absurda. Tá? Ou seja, lançamos a fórmula que nós queremos provar não P, tirando a negação da frente, a gente já sabe. Fazemos aqui na linha 19 uma introdução da disjunção, na linha 18, e construímos então a contradição da linha 20, fazendo a introdução da conjunção nas linhas 17 e 19. Está feito. Obtemos aqui, então podemos descartar a hipótese para redução absurda da linha 18. Obtemos não P. Obtemos o primeiro conjunto. Precisamos obter o segundo conjunto, não Q, para depois fazer a introdução. Segundo conjunto, de novo, fórmula negada, lançamos Q para redução absurda. De novo, produzimos a mesma contradição da mesma forma. Finalizamos, então, a redução absurda
aqui na linha 25, obtendo não que, e agora podemos fazer a introdução da conjunção nas linhas 21 e 25, obtemos não P e não que, e agora podemos construir a contradição entre a linha 16 e a linha 26. Fazemos então a introdução da conjunção, isso aqui é uma contradição. Podemos finalizar agora, finalmente, a redução absurda da linha 17. Lançamos como hipótese não P ou Q. A negação disso é não P ou Q, lembrem-se. Tem que aplicar na sequência uma eliminação da negação, obtemos P ou Q. E agora podemos finalizar a PC da linha 16 e obter a segunda implicação necessária. Não P e não Q implica P ou Q. E agora, finalmente, nós temos as duas implicações, a da linha 15 e a da linha 30. E aí podemos, então, fazer a introdução do bicondicional na linha 31 e obter, então, a equivalência que a gente queria provar. Está provada, então, a equivalência. Ok? É isso aí, pessoal. É isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço. Tchau.